Olá, boa noite a todos, pessoal, aqui é o Vini Coach e hoje vamos para mais um treino. Me confirmem se a imagem e o som está ok para todos. Tudo beleza? Imagem e som ok para todos? Respondam, por favor, aqui no chat. Agora sim, imagem e som ok. Beleza, o pessoal está chegando. Perguntas e dúvidas, como sempre, escrevam aqui no chat que eu vou respondendo a vocês. Deixa eu passar para cá. Vamos lá, hoje mais uma vez vamos continuar com a nossa série de Spin Goal, né, que vocês já viram nos dois últimos encontros, aula 1 e aula 2, Spin Goal, Estratégia Iniciantes, esse é o nosso curso. Lição 1, Done, feita. Lição 2, feita. Lição 3 é hoje, Estratégia Iniciantes, pré-flop, lapidando seus ranges. Eu quero fazer só um pequeno remember aqui, relembrando um pouco o que a gente já viu. Eu espero que todos estejam acompanhando aqui o nosso tópico, onde vocês podem fazer perguntas, que eu vou responder as perguntas do curso por aqui, e onde está todo o material descrito das aulas. Então, na aula 1 a gente falou do início no jogo no Spin Goal, no início no poker. A gente falou de como utilizar corretamente a nossa estratégia, o controle do bankroll, as características dos jogadores, o que a gente precisa ter para iniciar o nosso grind. E teve um artigo aqui em português explicando como seria a estratégia que a gente começaria jogando, a nossa estratégia, a famosa estratégia do push fold, com as nossas tabelinhas de range para cada posição e para cada faixa de stack. A gente explicou o que é o stack efetivo, explicamos o que é a cada posição, falamos do stack em termos de big blinds, foi bem detalhado. Quem perdeu vai poder assistir aqui o vídeo da aula 1, está disponibilizado já. E vai explicar tudo aqui, ó. A aula 1 aqui, a aula 2 aqui, hoje vamos para a aula 3. Ainda teremos mais um encontro, que seria a última aula, que vai ser no próxima quarta-feira, dia 16, então já coloquem na sua agenda no mesmo horário. Tranquilo? O pessoal tem dado um feedback bem legal do curso, tem gostado, que é a aula 2. O vídeo já foi lançado. Na aula 2, deixa eu ir para frente aqui. O vídeo da lição 1 está aqui. Na lição 2 a gente falou do pós-flop, tá? Como a gente jogaria cada tipo de mão no pós-flop. Então a gente falou de determinar quem é o agressor, qual a força da nossa mão. A gente explicou como a gente vai jogar contra um vilão ou contra outro vilão. Determinou as nossas forças das nossas mãos, separando em mãos boas ou mãos fracas, que são as mãos prontas ou as mãos lixo. A gente falou que seria uma mão pronta, que seria uma mão lixo. E determinamos qual a força da nossa mão e como a gente vai jogar cada tipo dessas mãos, certo? Explicamos como a gente vai reagir em cada situação e também foi bem detalhado a nossa aula e está aqui o vídeo explicando tudo, tá? O que a gente vai ver hoje é o complemento para as duas aulas anteriores, certo? A gente falou de jogar pré-flop dando push fold e de jogar o pós-flop. Porém, a gente não falou
como a gente vai jogar o pré-flop sem ser push ou fold, certo? Como a gente vai entrar para jogar o pós-flop, certo? Para jogar o pós-flop que a gente aprendeu, entrando com as mãos pré-flop. E é isso que a gente vai ver hoje. Alguém que está acompanhando todo o curso, tem menos pessoas hoje, mas acredito que o pessoal deve estar chegando ainda. Mas tem bastante gente que acompanha depois a aula gravada. Tem alguém que está grindando os spin goal utilizando a estratégia aqui do nosso curso, que está no chat agora. Lembrando que esse curso não foi desenvolvido por mim, ele foi desenvolvido pelo pessoal da Poker Strategy, o pessoal que estuda, o pessoal da estratégia, que está estudando esse jogo, da comunidade alemã, da comunidade inglesa, e eu simplesmente estou adaptando, estou traduzindo aqui para a comunidade portuguesa, a comunidade brasileira, e passando as minhas ideias, complementando o que eu acho dessa estratégia e dando as minhas dicas. Beleza? Por sinal, esse curso está sendo um curso bem legal, tá esclarecendo bastante coisa, não só para os iniciantes, como para quem já tem uma certa experiência, está tirando muitas dúvidas para o jogo em geral, não somente para os spin goal. Então está valendo muito a pena. Depois de 500 jogos está break-even. 500 jogos em City Goal já é uma amostragem pequena. Em Spin Goal é bem menor, porque a gente não pode saber o quanto da variância está influenciando ainda numa amostragem como essa. E você está usando essa estratégia do nosso curso ou você está jogando da forma que você acha melhor? Você está seguindo à risca a nossa estratégia? Você jogou push fold mesmo? Porque até agora a gente não falou como jogar pré-flop. A gente só falou como jogar pré-flop em push fold. Na aula que você deveria jogar com a estratégia da aula 1, né? Porque na aula 2 simplesmente a gente falou como jogar o pós-flop para vocês estudarem. Só que na verdade vocês não jogaram esse pós-flop porque vocês não jogaram o pré-flop que vocês vão aprender hoje. Como jogar o pré-flop sem ser entrando ao win. Então na aula 2 a gente falou do pós-flop. E hoje na aula 3, se vocês acompanharam o tópico, eu fiz o update agora há pouco. Tá? Do conteúdo dessa aula. Beleza? Está tudo aqui traduzido com link para os artigos das aulas anteriores, com as tabelas de ranges. Então eu acredito que quem já está acompanhando não vai ter muita dificuldade, porque já é muito do que a gente vem falando. Tá? Esse curso ele dá poucas margens para dúvidas, porque ele explica cada situação bem detalhada. Se você ler com atenção, estudar, você vai ver que tem uma estratégia para cada situação. Então você vai praticamente jogar mecanizado, porque tem pouca margem para dúvida, porque cada situação está bem explicadinha. Sim, é claro, porque faltam as aulas complementares. Com a aula de hoje e com a última aula, vai ter um curso completo. Você simplesmente não vai ter dúvida de nada, porque vai estar tudo explicado. Todo tipo de jogada possível vai ter uma explicação. Vai ter uma estratégia para você adotar. Beleza? Tranquilo, Guilherme? Ok. Bom, vamos tocar aqui para a gente conseguir fazer tudo, porque essa aula acho que vai ser um pouquinho mais demorada, porque tem bastante coisa para explicar, mas não é coisas muito complexas. Tá? Então, Spin Goal, aula 3, estratégia iniciantes, pré-flop, lapidando seus ranges. Então, na aula passada, como eu falei, a gente demonstrou como jogar cada uma das nossas mãos no pós-flop, tá? Como a gente vai jogar a nossa mão no pós-flop. Mas agora a gente vai discutir como que a gente vai entrar no jogo com essas mãos. Tá? Como que a gente vai jogar no pré-flop sem ser indo all in. Para você jogar o pós-flop, você tem que ter essa aula, porque você tem que saber como você vai entrar na mão.
certo? Então vamos aqui para a primeira situação. A situação A é a nossa posição, a gente está no bottom. Tá? A gente viu na aula 1 explicando cada posição. Então, para a gente adotar essa estratégia, a gente tem que sempre pensar que o nosso stack efetivo, tá, é 10 bebês ou mais. O stack efetivo a gente também já viu na aula passada o que é. Tá? O stack entre os jogadores efetivo tem que ser 10 bebês ou mais. Se um jogador tem 5, no Big Blind tem 5 bebês e você no Small Blind tem 10, o stack efetivo é 5. Então você vai adotar a estratégia de menos de 10 blinds. A estratégia de menos de 10 blinds, a gente vai aplicar a estratégia da aula 1, que é push fold. Então, a estratégia de hoje se aplica se você tem 10 bebês ou mais. Beleza? Com menos de 10 blinds, você vai sempre jogar o push fold. E aí você vai usar as tabelas da aula 1. Tá? Está aqui no final. Ó. Para qualquer outra situação, simplesmente siga a nossa tabela de push fold da primeira aula. Então, situação com menos de 10 blinds já é outra situação que não está aqui. Então, você vai usar o push fold. Beleza? Entenderam? Vamos lá. Então, a situação A, você está no bottom. Se o stack efetivo é mais de 10 bebês, você vai jogar com o seguinte range. O range, que é o leque de mãos, a gente também já explicou nas aulas passadas, como é feita a composição do range, etc. Tá? Não vem ao caso agora revisar tudo de novo, porque o pessoal também pode assistir aqui, como eu falei nos vídeos anteriores, que tem tudo bem explicado. A situação é a seguinte, você está no bottom, você é o primeiro a falar, o seu stack efetivo de 10 bebês ou mais, o que você vai fazer? Você vai dar raise para 2 blinds, certo? Você vai dar mini raise com qualquer das mãos vermelhas ou azuis, ou seja, com esse range todo aqui, tá? Isso aqui, ele dá mais de 50% do range, mais da metade das mãos. Vamos fazer aqui no Equilab. Então, é todos os ases, todos os ases, opa, vou pegar aqui, todos os ases, rei 6, rei 5 suited, dama 6, até 8 e 6, 7, 6, 7, 5, dama 7. Isso aqui, todos os pares. Certo. Vamos lá, se isso aqui dá exatamente 50% do range. Exatamente, como eu falei, acredito que daria mais de 50, mas é exatamente 50% do range. Certo? Então, com metade das mãos possíveis, você vai jogar no bottom. Todas as outras você vai foldar. Certo? Então, com esse range aqui, você vai dar raise do bottom. Você vai abrir raise. Se for confrontado com re-raise, ou seja, se alguém, você vai dar o 2-bet, alguém vai te dar o 3-bet, você vai o quê? Você somente já vai all in com as mãos em vermelho. Então, se você der raise e alguém der 3-bet, você vai ir all in com esse range aqui de mãos em vermelho. Esse range de mãos em vermelho, ele é... A gente estava falando aqui de 50% do range. As mãos em vermelho são todos os pares, todos os ases, não, desculpe, todos os pares, algumas Broadways suited, não são todas as Broadways, porque aqui tem as outras Broadways, as valete off mais, as 9 suited mais, as 9 suited, todos os pares, valete 10 suited mais, as valete off mais, isso aqui, perfeito.
Isso aqui é 13% das mãos, são as mãos que você vai dar raise e all-in pré-flop do button, certo? E as outras mãos, que são as mãos em azul, você vai dar raise fold, né? Vai foldar as mãos em azul para um re-raise do vilão. Tranquilo isso? Você está no button, é o primeiro a falar, você vai abrir todas essas mãos. Se tiver resistência, você vai ao win. Se o cara foldar, você ganhou. Se o cara der call, você abriu com essas mãos e o vilão deu call. Que como você vai jogar? Simplesmente, você vai, se o vilão der call, você vai jogar o pós-flop, como a gente falou na aula passada. Certo? Se você acertou no flop, a textura do flop completou uma mão pronta ou completou uma mão lixo, você vai jogar de acordo com o que a gente viu na aula passada. Beleza? Todos vocês assistiram a aula passada? Então, se o vilão der call para jogar o pós-flop, você vai jogar o pós-flop como a gente viu na aula passada. Tá? Eu vou abrir aqui. Só um exemplo da aula passada, eu vou falar um exemplo só. Opa, tá aqui mesmo. Aula passada, por exemplo, aqui. Você abriu rei 10, o vilão deu call. Flop foi rei 3, 4, você tem top pair, então você tem uma mão pronta. Certo? Se você tivesse um flush draw, você teria uma mão pronta. Se você tivesse um par de 5 no board com 3 overcards, você tem uma mão lixo. Então, como você vai jogar? Você é o agressor pré-flop. Certo? Então, você vai dar uma continuation bet com uma mão. Você vai dar continuation bet 100% das vezes. Tanto com uma mão lixo ou com uma mão pronta. Então, se o vilão defender, você vai jogar a nossa estratégia. Se o jogador paga a sua c-bet, você vai apostar meio pote no turn com uma mão forte. Se ele pagar o c-bet, você vai ao win no river com uma mão forte, vai desligar uma mão lixo. Então, essa estratégia está bem explicadinha na aula passada, só para dar uma relembrada. Beleza? Então a situação A é isso. Você está no button, vai abrir todo esse range. Se tomar re-raise, você vai ao in com as mãos em vermelho, vai foldar as mãos em azul. Se tomar call, você vai jogar como a aula passada. Alguém ficou com alguma dúvida dessa estratégia? Acharam tranquilo? Falei no chat se ficou claro. Abram também o tópico, eu vou colocar aqui o tópico. Abram o tópico que vocês vão acessar aqui o que eu estou vendo. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, agora é hora de perguntar que eu posso responder aqui na hora para vocês. O quê? Nada? Podemos seguir em frente? Sem imagem e som? Só para você? Aqui tá normal. Alguém mais? Sem imagem e som? Tenta atualizar aí. Aqui tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, vamos lá. É normal, pode dar uma travadinha por causa do stream.
da transmissão. Vamos lá. Então, beleza. Situação A, você está no button. Tranquila, situação simples. Situação B, você está no small blind, o stack efetivo 10 bebês ou mais, tá? Caso 1, o jogador do button abriu raise. Você está no small, você é o segundo a falar. Nesse caso, a gente vai simplesmente ir ao in com as mãos seguintes. 4-4 mais, valete 10 suited mais, as valete off mais, rei dama off, rei 10 suited mais, as x suited, tá? Esse é o range que a gente vai ir ao in. Todas as outras mãos, vamos foldar. Tá? Então, se a gente está no small blind, o button abriu raise, a gente vai ao in com essas mãos. Todas as outras a gente folda. Ou seja, as 10 off a gente vai foldar, rei valete off a gente vai foldar, tá? Par de 3, par de 2 vamos foldar. Essa é a estratégia, a gente não pode, já é uma estratégia definida, foi bem pensada e trabalhada para ser lucrativa, então não adianta, pô, o cara abriu do button, eu vou defender o as 9. Não, tem que foldar, tá aqui na estratégia bem definida para não ter dúvida para ninguém. Certo? Beleza? Então, as valete off, 4-4 mas, as x suited, rei dama, rei 10 suited, mão suited aqui, Broadway suited pode ir ao in. As outras mãos fold. Tá? Depois a gente pode abrir uma tela de spin go para demonstrar essa estratégia, para vocês verem na prática, tá? Como a gente fez aplicando. Primeiro caso, você está no small, você é o segundo a falar, o button abriu. Você vai ao in ou fold, puxa ou fold. Não tem muita dúvida de post-flop aqui, de pré-flop aqui, porque é puxa ou fold quando o button abre, né? Você não vai dar call no button para jogar fora de posição. No small blind, certo? Então é push fold quando você está jogando no small blind, com 10 ou mais bebês. Caso 2, o jogador do button foldou. Então, você é o small blind, você vai ser o jogador que vai falar. Nesse caso, a gente vai abrir para 3BB, a gente vai dar raise 3x, com qualquer mão das vermelhas ou azuis. Ou seja, com todo o range, vermelho ou azul, a gente vai abrir do small, para roubar o blind. Beleza? Então, esse range aqui está um pouco menor que o range do button. Então, mas eu acredito que é perto de 50% ainda. Deve ser aqui, valete 10. Deve ser aqui uns 45% pelo menos. Tá? No small blind a gente vai dar raise para roubar o big blind, vai abrir 3x para o big blind não defender tanto. Certo? Se você for confrontado com o re-raise do Big Blind, a gente vai ao in com as mãos em vermelho. Então esse range aqui, que é os as suited e as 10 off mais, todos os pares. Broadway suited, 10 e 9 suited, aqui é o bottom. Tá? Então a gente vai ao in com essas mãos, do small contra o big, se o big dá re-raise. Vai chovar as vermelhas e vai foldar as azuis. Tá? Se a gente abrir esse range e o vilão der call, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o post-flop como a gente viu na aula passada. Jogando o post-flop fora de posição. Vamos sair cebetando 100% das mãos, etc, etc. Como a gente viu na aula passada. Então vocês vejam que o caso 2 também não tem muita dúvida, né? A gente vai abrir, se o cara der um re-raise, a gente vai chovar em vermelho e vai foldar em azul. Se a gente abrir o decall, a gente vai jogar o post-flop como na semana passada.
esse grind hoje aqui, vamos jogar uma tela, a gente vai englobar as duas aulas passadas, então tem que estar ligado, tá? Como a gente vai jogar a aula 3 e a aula 2. Então, se o vilão der call, jogamos como na aula passada. A situação C, tá? A gente está no Big Blind. Cada situação é a nossa posição. Beleza? Dúvidas, perguntem. Qualquer dúvida, pergunte agora. Como ele é um curso, é uma aula subsequente da outra, eu presumo que vocês já assistiram a aula 1 e a 2, certo? Então vocês já estão com toda a noção. Então não tem por que eu ficar reexplicando as aulas, porque a gente tem bastante coisa para ver ainda. Caso 2 e situação C, você está no Big Blind. O stag efetivo 10 bebês ou mais, vamos seguir a seguinte estratégia. O button deu raise para 2 ou 3 bebês, tá? Mini raise ou 3x. Se o cara abrir 4x, você simplesmente não vai seguir toda essa estratégia. Você vai ter que ir ao indireto com o topo do seu range, tá? Pode perguntar. Pode escrever. No caso de você ser premiado, eu espero que você já tenha uma certa experiência, porque se você fez o curso, se você estudar bem as lições e praticar também, você já vai ter uma boa noção do jogo. Essa estratégia é para você tentar ser lucrativo no longo prazo. Se você pega um prêmio, você vai poder seguir bem à risca essa estratégia. Eu não acho que você tem que fazer grandes adaptações, até porque essa estratégia é para iniciantes e é para jogar os limites menores, né? Você não vai ser sorteado. Hoje que acabou aquela promoção, digamos que um torneio de $1 já dá, um prêmio máximo é 10 mil, né? O prêmio máximo de $3 é 30 mil. Você nunca vai estar jogando essa estratégia. Ela é considerada lucrativa nesses limites menores. Nos de 7 e de 15 não é recomendado. Porque aí você está jogando com jogadores que têm muito mais experiência e eles vão saber explorar essa estratégia no longo prazo. Então você vai ter que ter uma adaptação mais pessoal contra cada oponente. E isso a gente vai falar na última aula. Tá? Mas, por exemplo, o buy-in de $1 que saiu para $25, o buy-in de 3 saiu 75, vai ser bem raro sair o prêmio máximo, mas acontece e espero que você esteja preparado, tenha estudado bastante as aulas que você vai conseguir. É uma estratégia que você vai conseguir ser lucrativo. Tá? Essa estratégia é uma estratégia bem definida. Eu acho que não tem muita margem de erro. Mesmo que você pegue um Big Prize lá no sorteio, você vai poder usar ela. Beleza? É claro, por exemplo, numa situação, eu peguei um Big Prize, o cara deu raise, eu vou chovar par de as, o cara vai foldar. No dia a dia, você vai jogar essa estratégia, mas aí se é uma situação muito específica, que é acertar o prêmio máximo lá, eu não vou dar all in com par de as, porque eu vou fazer o cara foldar muitas vezes, entendeu? Eu vou simplesmente dar call nele, dependendo de quem é o vilão, ou vou dar tribet. Aí depende mais da análise do oponente, que daí a gente vai falar também na última aula. Mas no geral,
99% das vezes, a situação que você está falando é 1% das vezes, né? Menos de 1% das vezes. A chance de você pegar um prêmio máximo é menos de 1%. Mas se você jogou lá todos os 30 da primeira aula, vai jogar 100 aqui, mais 100 dessa aula, mais do que você grindar 1.000, 2.000 spin goals, você vai ter uma boa experiência, você vai estar com a estratégia bem fixa na sua mente e vai saber se adaptar, com certeza. Tudo questão de estudo e prática. Bom, então, situação do Small Blind a gente já falou, caso 1 e caso 2. E agora a situação C, você está no Big Blind, tá? Que é a terceira posição da mesa. Então você está no BB. Caso 1, o button da raise para 2 ou 3 BBs e o small folda. Certo? Então o button abriu, o small foldou, a gente está no big. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir também o range abaixo. A gente vai dar call com as mãos em azul, vai dar call no raise do button, tá? Para jogar o pós-flop. Jogar o pós-flop, como que eu vou jogar o pós-flop? Como a gente viu na aula 2, na aula passada está aqui, ó. Depois disso irá jogar o pós-flop, como falamos na aula passada. Tá aqui a aula passada, a gente explicou como a gente vai jogar o pós-flop. Tá? Como defensor pré-flop. A gente está defendendo o raise. Certo? Está explicado aqui a estratégia. Até que tem um lembrete. Na próxima aula veremos qual o range de mãos que iríamos ser o agressor. Abrir o raise ou iremos ser o defensor pagando o raise. Então aqui a gente está no Big Blind. Estamos no Big Blind e o button abriu, o Small Blind foldou. Então a gente vai dar call com as mãos em azul e vai all in já com as mãos em vermelho, a gente já vai all in direto. Ou seja, todos os pares a gente vai dar all in, rei dama mais, as dama mais, a gente já vai all in direto, pré-flop. E as outras mãos a gente vai dar call para jogar o pós-flop e jogar a nossa estratégia de pós-flop. Tranquilo? Caso 2, o button da raise, só que o Big Blind dá call. Certo? Por exemplo, vamos falar uma situação que não tem aqui. O button da raise, o small blind da tribet. Essa situação não tem aqui. Certo? O que a gente vai seguir nessa situação? Vai seguir a situação da aula 1, push ou fold. Certo? Que tem explicado lá o que é para você fazer nessa situação. Então, aqui na situação, o button abre, o small blind, em vez de foldar, que nem a gente viu, o small blind dá call. A gente vai seguir também o range. A gente vai dar call, também com todas as mãos em azul, que você vê aqui que tem alguns pares. Tá? E vai all in com as mãos em vermelha. Você vê que é um range mais fechado, é 6, 6 mais, as dama mais. Só isso. Porque já tem 2 vilões na mão, a gente vai jogar contra 2 jogadores, então a gente vai ter que puxar um range mais forte. Tranquilo? Então a gente vai dar call também. O botão deu raise, lá mini raise. O small deu call. A gente também dá call com todas essas mãos em azul. E vai all in direto com as mãos em vermelho. Então a gente vai defender valete 9 suited, vai defender 6 e 5 suited, vai defender rei 9 off, o blind vai dar call também. E vamos jogar o pós-flop, acertamos os flops com as mãos prontas, com os grandes draws, então a gente vai jogar na estratégia passada.
Então pague com as mãos em azul, vá ao in direto com as mãos em vermelho. Depois disso, depois de dar call, você vai jogar o pós-flop como na aula passada. Situação 3, aqui o button foldou, então o button, nas primeiras situações o button abriu, aqui o button já foldou, sobrou para o small blind. E o small blind completou, ele deu limp, ele não deu raise, então você ficou no big blind e ele só completou seu blind. O que você vai fazer? Vamos seguir um range. A gente vai dar raise para 3 bebês com qualquer uma dessas mãos vermelhas ou azul. Ele deu, por exemplo, o blind é 50-100. 50-100 não, blind é 25-50. É 25-50, porque aí você vai ter mais de 10 blinds. 25-50, ele deu limp, ele completou 50, o que você vai fazer? Você vai dar raise para 3x. Para 3 big blinds, você vai fazer 150. Entenderam? Ele completou, foi para 50, você vai fazer raise 150. Com qualquer uma dessas mãos. As X suited, As 8 off mais, 8 mais, tá? Então você vai dar raise com essas mãos. O que você vai fazer com as outras mãos? Você vai dar check. E vai jogar o pós-flop. Certo? Se ele deu limp, você deu raise, ele deu um re-raise, você vai ao in com as mãos em vermelho. Então, as X, suited, as valete off, 10 mais, dama valete suited mais, rei dama off. Então, essas mãos você vai ao in. Pré-flop. Se ele der call, você vai jogar o pós-flop, como a gente viu na aula passada. Tranquilo? Então, situações que o small blind limpa, a gente vai jogar dessa forma. Com 10 bebês ou mais é a estratégia. Situações com menos de 10 blinds, quando ele limpa, você vai seguir o push fold. Tá? Então, você vai dar raise para 3 blinds. E somente vai ao in com as mãos em vermelho, se ele der re-raise, tá? Se ele der call, você vai jogar o pós-flop como na aula passada. Caso 4, tá? Caso 4, o small blind dá raise, então ele está roubando o nosso big blind para 2 ou 3 big blinds. Vamos seguir o seguinte range. A gente vai defender o blind dando call contra o small blind com as mãos em azul. Então, contra um small blind que está dando raise para roubar nosso big, a gente vai dar call com todas essas mãos em azul. Tá? Lembrando que a gente vai jogar o pós-flop em posição. E a gente vai ao in direto com todas as mãos em vermelho, que são todos os pares, as dama mais, rei dama suited, rei dama off, rei dama mais, as dama mais, todos os pares. É bem simples de entender. Você vai pensar, o big blind abriu, se eu tenho esse range aqui que está em vermelho, eu vou dar all in. Se eu tenho range em azul, eu vou dar call, as outras mãos eu vou foldar para ele. Então não tem margem de dúvida, abrange todas as situações. Tá? Se tiver alguma outra situação que não tem aqui, você vai seguir a situação da aula 1, push fold. Beleza? Então você vai dar call em azul e vai ir ao in em vermelho. Vai dar push em vermelho e vai jogar a estratégia do pós-flop da aula 2. Para qualquer outra situação, simplesmente siga a nossa tabela de push fold da primeira aula, como eu falei. Então está aqui a nossa estratégia, o artigo explicando a nossa estratégia de push fold. A gente sabe o tamanho do stack, sabe a posição e tem os ranges. Ó. Você é o botão a primeiro agir, você vai ao in com essas mãos em azul, tá? Com menos de 10 BB, porque aqui é all in com todos os tamanhos de stack. Como a gente viu que com mais de 10 blinds a gente já não vai mais all in direto, então se a gente tem menos de 10 blinds a gente vai puxar
esse stack azul e esse amarelo. E o vermelho só se for menos de 6 blinds. Então está explicado a estratégia de push fold aqui para cada situação, no small, no big e no bottom, para complementar. Beleza? Então a gente explicou cada situação que poderia ocorrer quando você vai jogar no pré-flop. Todas as situações estão aqui. Você está no bottom, você está no small, você está no big. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Foi falado todas as situações possíveis do tamanho do stack. É claro, você tem que ir só com estudo, lendo, relendo, assistindo os vídeos e praticando, que você vai praticamente que decorar. No começo você vai se bater ainda, você vai fazer jogadas que não deveria ter feito, mas é normal. Por isso que você tem que começar jogando os mais baratos até você masterizar mesmo essa estratégia, ficar bem fixada, tá? E então a gente recomenda que você deve jogar cerca de 100 spin goals, adotando essa nova estratégia e complementando com o que você já aprendeu, com o que a gente já falou. Se o raise do vilão for chove, a gente vai... É a mesma coisa que a gente for all-in, tá? A gente vai atolar com as mãos em vermelho e vai foldar as mãos em azul. Beleza? Na linha geral, tá? Em 99% das vezes você vai adotar 1% ou menos, que são aquelas situações muito específicas, como a gente já falou. Tá? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu nada? Não entendeu alguma coisa? Eu acho que agora, quando a gente abrir alguma tela, vai ficar bem clara essa estratégia. Vocês querem ver sangue, né? Vocês querem ver o grind, o jogo. É? Bom, eu vou fazer aquele tradicional break de 2, 3 minutinhos agora, para vocês tomarem uma água e tal. E aí a gente já vai voltar para a segunda parte para pôr em prática as nossas estratégias, usando a estratégia da aula de hoje, da aula 3, da aula 2 e até da aula 1. Beleza? Então, 3 minutos dá tempo de todo mundo. Vamos lá.
Vamos que vamos, galera. Continuar? Todo mundo aí? Beleza? Vamos lá. Eu também estou estudando a estratégia aqui junto com vocês. Tá? Eu só dei uma lida, mas eu ainda não joguei utilizando essa estratégia. Vou fazer aqui junto com vocês. Vou aqui abrir um spin de 1 agora para começar. Uma telinha. Vamos ver o que dá. Dois. Vamos lá, vamos já ver rapidinho que posição que eu vou cair. Sou o Button. Então, eu sou o Button, sou o primeiro a falar. Par de 10 vermelha, eu vou dar raise para mini raise. Sou o Big Blind. Raise do Button. O Small Blind deu call, então a situação está aqui. Eu tenho 9-6 suited, o que eu vou fazer? Eu vou dar call. Aí a gente vai para uma situação post-flop. Eu já sei que eu tenho uma mão lixo da aula 2, porque eu não flopei nem flush draw, nem duas pontos, nem top pair. Então eu vou dar check fold. Agora eu tenho duas pontas, então é uma mão que eu vou dar check call. A minha mão melhorou. E agora eu não acertei nada, é só dar check fold, eu tenho 9 high. Estou no small blind, tá? E o button deu limp. Nem tem essa situação. Estou no small blind. O jogador do button deu raise, o jogador do button no fold. Porque tem que ser muito ruim para ficar limpando do button, né? Então nem tem essa situação. Eu só completei porque eu tô bem deep. E vou jogar o post-flop de acordo com a nossa estratégia. Pega esses limites de jogadores muito fracos, essa estratégia vai ser bem lucrativa. Limp do button é uma coisa que não existe. Vamos lá, button, sou o button. E eu vou dar raise com valete 4. O valete 4 está fora do range, então é fold. Valete 8 off no BB. Vamos lá. Ó, a situação. Eu estou no Big Blind e o Small Blind deu limp. Valete 8 off. Está fora do range de raise. Tá? Eu vou dar raise com 3 Big Blinds para vermelho e azul. Aqui eu só vou dar check. Vou dar check e jogar a estratégia do post-flop. Como eu não acertei nada, tô com uma mão lixo, eu vou foldar. Raise do button. Eu estou no small blind. Eu vou foldar. Quando o jogador do button abre, eu estou no small blind, é só push fold com esse range. 3 e 2 suited do button não está no range de abertura, então é fold. 3 e 2 está aqui, ó, fold. 9 e 4 off no BB, recebi um walk. 3 e 9 off no small blind. Fold. Parceiro. Comecei de novo.
E aí? Beleza? Voltou? Bom, tô no heads up aqui, então eu tô no Big Blind. Estou no Big Blind e o Small Blind da Raise, Valete Dama Off, eu vou foldar, porque é o all-in. As 2 suited, o que eu vou fazer? Eu vou Small Blind, vou dar Raise para 3 Big Blinds. Aqui situação de heads up, a gente só analisa daí o Small contra o Big, né? Então eu vou dar Valete 4 off. Valete 4 off, eu vou dar Fold. Valete 6, o cara foldou. 3 e 10 é Fold. AK, o cara foldou. A6 suited tá aqui pra mim dar Raise. Então eu vou abrir 3x. E aí eu vou pagar com as mãos em vermelhos e vou foldar a mão em azul. Como é azul, eu vou dar fold. Opa, desculpa, tá aqui. Eu estou aqui. 10, 7. É isso. Raise. Eu estou no Small Blind, então a 6. A 6 é call ali, aquela mão eu joguei errado. Tá vendo o range errado. Aqui eu abro e vou all-in. Beleza. Um erro aí já. 5 e 10. Fold. 8 e 2 off, fold. Lembrando que eu já estou quase chegando a menos de 10 Big Blinds. Daí você push fold. Ó. As 4 off. Aqui ó. Eu abro. E foldo mão em azul. Agora já tenho menos de 10 blinds. Bar de as. Eu só vou dar limp aqui. Boa. Sete, 8 off. Fold. Dama 7 suited, eu estou no small blind. Dama 7 suited. Abre aqui. Rei 5 suited, ele foldou. Valete 6 off. Fold. 8, 7 off. Fold para all-in. Torno de 10 big blinds. Rei 6 off. Raise e fold. 9, 6 é fold. Dama 4 é fold. Tô pegando range já. 5 e 2 é fold. Menos de 10 BB eu já vou tudo push fold, não vou mais dar raise. 6, 6 é push. Fala 8 é fold. 7, 7 é push. 6 e 2 é fold. Rei 4 é fold. 6 e 2 é fold.
fold. 8 e 10 é fold. 4 4 é push. Todos os pares. Aí o GG pagou de rei 5, bateu 5. Mas conseguiram pegar a estratégia, viram como é tranquilo? As linhas de pré-flop. Eu não sei por que travou, galera. Foi algum problema na transmissão mesmo, porque a internet tá beleza. Tá? Vamos abrir mais um. Pra gente fixar bem a estratégia. Ó, agora já caiu um de 4 aqui, hein? Foi premiado. 7-3, com certeza é fold do botão. Rolou um all-in call, já vamos pro heads up. Então já não tem mais button, né? Só tô no small blind, que é fold. Vai ficando automático, você já vai pegando os ranges, ó. As 7 off do small blind. Eu tô no small blind e eu sou o primeiro a falar. As 7 eu vou dar raise. Ó, aqui ó, é raise e vou foldar. Se eu tivesse as 10 eu dar raise call. O cara só dava all-in pré-flop, ó. Será que ele está seguindo a estratégia do push fold? As e4 aqui está raise, as e4 off. Ele deu call. Aqui a gente acertou, não acertou o top par, acertou um par. A gente vai se betar 100% das vezes, como a gente falou na nossa estratégia. Valete 10 suited. Valete 10 suited, nós estamos no big blind. O small blind, estamos no big blind, o small blind deu raise, valete 10 suited não está no all-in. Se fosse raise a gente ia dar call, mas all-in é fold. As 10 a gente vai dar raise call aqui, né? Bom, a gente vai se betar 100%. Segunda estratégia da aula 2. Dama, dama, sonho. Seis e 5 off, nós estamos no SB. 6 e 5 off, a gente não dá raise, a gente folda. Tá aqui. Estamos no BB com 6 e 4, o vilão deu limp. A outra situação que a gente não tinha, estamos no big blind e o small blind deu limp. Então a gente vai dar check, com essas mãos a gente abrir 3 vezes. Nove 2 não está no nosso range, fold. As 5 suited, não foldou. As 3 suited está no nosso range de open, com certeza. Então a gente está no small blind. A gente vai abrir todo esse range, vai se betar meio pote 100% das vezes. E aí, como a gente não acertou nada, a gente só simplesmente folda. O SB está sempre fora de posição. Você escreveu errado. Sim, é SBBB. Estamos jogando heads up. A gente vai adotar sempre que o button foldou. Então a gente está no small blind e o button sempre foldou. A gente vai jogar esse range.
69 aqui é fold, abrindo essas mãos e foldando as outras. Entendeu? Ó, ele deu limp aqui, então essa mão não está no nosso range de abrir, de fazer 3x, então a gente vai dar check. Continuando do check, e aí fold. Valete dama está no nosso range de abertura, né? Tá aqui, ó. A gente vai abrir. Ele vai ser betar, se ele defender. Então, vou fazer meio pote igual. E aí fold. Valete 10. Olha, ele deu limp. Valete 10 off é azul. É a mão que a gente vai dar raise quando ele dá limp. Tá vendo? Tá aqui. E foldaríamos. Se fosse uma mão em vermelho, a gente daria call. As 4 é raise. C bet. 100% das vezes. 4 e 10 off já é fold. 8 e 10 off não está no nosso range de abertura, eu acredito. Estamos no small blind. 8 e 10 off. Tá aqui, tá, é o bottom. 8 e 10 off, tá aqui o bottom. Agora nós temos top pair. A gente vai dar bet. E a gente dá call, segundo a nossa estratégia de mãos prontas, se ele fosse o win. Ele deu raise, então o jogador do small blind deu raise. Estamos no big blind e o small blind deu raise. Tá? Aqui que a gente tem as 2 off, está fora do nosso range, então a gente vai dar fold. A gente ia parar com as mãos em azul e dar tribet com as mãos em vermelho. Estamos no small blind e temos 10 e 9. 10 e 9 é raise. Ok, ele defendeu, a gente vai dar c-bet 100% das vezes. Beleza, a gente vai continuar barrelando o turn agora, segundo a nossa estratégia. Acho que é call aqui, não lembro agora a nossa estratégia. Era call, bem tranquilo. A gente bet call ali. Porque a jogada dele não tem muito sentido, ele dá call e depois dá all-in. Aí, tranquilo. Aí ganhamos o torneio seguindo a estratégia. Tcharam! Gravadinho, seguindo a nossa estratégia. Eu não entendi a sua pergunta. Mesmo estando sempre em posição, sim, a nossa estratégia é a mesma quando está no heads up. Ah, entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que quando o bottom folda, você dá um raise, você está fora de posição, porque você vai ser o primeiro a falar. Isso é a mesma estratégia. É porque na verdade você é o bottom, né? Você sendo o bottom, você vai... Você vê aqui, ó, quando você está no bottom. É aquilo que eu falei, ó, quando você está no bottom. E quando você está no small blind, você está no small blind, aqui, e o bottom foldou. É aquilo que eu falei, ó, os ranges são bem parecidos. Ó, você está no bottom.
Aquilo que eu falei, aqui é 50%. Você está no USB e o botão foldou. Então, é a situação de heads up. Aqui é 45%. Então, você vai jogar praticamente os mesmos ranges. Tá entendendo? A diferença é que, por exemplo, quando você está só no heads up, você já vai ao in com mais mãos do que você iria ao in se tivesse three-handed. Você viu que aumentou aqui mais mãos, certo? Mas o range é praticamente o mesmo que você vai jogar. Eu entendi. O que eu estou falando para você é quando o jogador caiu, certo? Você é o button e é o small, certo? Você é as duas posições. O range são praticamente o mesmo. Ó. Quando você é o small e não tem button, é esse range. Quando você é o button, é aqui. Ó. Então os ranges são quase idênticos. Sim, sempre. A questão do pré-flop, do size, não é a questão da posição. É a questão do Big Blind vai defender com a mesma frequência. Entendeu? Por isso sempre 3x. Ai, beleza. Então ficou claro. Bom, galera, acho que foi isso. Acho que deu para explicar bem legal para vocês. O que falta agora é volumar, jogar os 100 spin goals aí, para vocês ficarem com essa estratégia bem fixada na cabeça. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Acho que ficou bem claro, né, para essa aula, complementando com as outras aulas. Né? Acho que deu para entender, os exemplos práticos ficaram bem fáceis. Beleza. Bom, tranquilo, galera, é isso aí. Nós temos mais uma aula ainda, como eu falei. Vai ser na quarta-feira, mesmo horário. E a aula final, o que que é? Ajustes e dicas finais. É onde a gente vai falar os últimos detalhes, tá? Que alguns ajustes, adaptações, alguns tipos de adversário, etc. Onde você vai poder fazer uma coisinha ou outra diferente, que é o percentual menor de vezes. Mas no percentual maior, nos 99%, como eu falei, você vai seguir a estratégia. Tranquilo? E como a gente falou na aula 1, se realmente você não se adaptar, se não der certo, não está conseguindo ganhar, então realmente o spin pode não ser a melhor opção para você. Pode ser que você realmente não se adapte à estrutura. Beleza? Isso aí. Então valeu. Boa noite aí para todo mundo, galera. Vamos lá estudar, vamos grindar esse spin goal e vamos ver no que dá. Não esqueçam, se tiverem dúvidas futuras, vocês coloquem no tópico. Os vídeos já estão lançados. Em breve o vídeo da aula de hoje também vai estar. Então aqui está o nosso tópico. Eu já passei o link para vocês. Beleza? Boa sorte, bom grind. Vamos que vamos. E até a próxima e última aula aí, onde a gente vai finalizar esse curso que está sendo bem interessante. Valeu? Até mais. Boa noite.